Ó, eu queria falar um negócio antes de começar aqui, pra parar com essa bobice aí que tá virando um memezinho aí na barrinha de comentário de vocês, de ficar me chamando de Papai Smurf. Não tem nada a ver com Papai Smurf. O que tem a ver meu chapéu com isso? Mas vamos parar com essa bobice aí, galera. Pelo amor de Deus. Mas me diz o seguinte, você já imaginou o que seria dos filmes da Disney se os vilões vencessem? Eu não ia gostar nem um pouco disso, mas não dá pra negar que isso já quase aconteceu algumas vezes. E você nem deve ter reparado, mas é verdade que alguns dos vilões da Disney já passaram anos curtindo as suas vitórias antes de serem derrotados pelos seus heróis. E é por isso que hoje eu quero te mostrar mais 5 vilões que quase venceram no final dos seus filmes. Do que você está falando? Então já senta aí na cadeira, vamos nessa, porque o vídeo de hoje tá, ó, imagem top. Vai! Fala galera, eu sou o Imaginário, bem-vindos a mais um vídeo. Eu já quero te lembrar o seguinte, deixa o seu like aí, perde esses 3 segundos da sua vida no meu canal pra deixar o seu like, pra poder fortalecer, pra esse vídeo aparecer pra mais pessoas e eu continuar vindo aqui falando sobre animações e você continuar gostando, tá bom? Simbolize a forma que você gosta do meu canal deixando o like, tá bom? Tamo junto, galera. E pra começar com tudo nessa parte 2, e se você tá achando que esse vídeo é uma parte 1, é um vídeo que tá começando agora, você não tá inscrito no canal. Tem que estar inscrito com o sininho ativado, porque a parte 1 eu postei algumas semanas atrás, e agora eu tô na parte 2, vocês pediram pra caramba, e agora eu vou trazer mais 5 vilões, porque não foram só aqueles 5 não, tem mais. 5 vilões que quase venceram no final do filme, é coisa de louco. Eu vou, inclusive, começar com um vilão que vocês me deram bronca no último vídeo, falou, Imaginar, como é que você esqueceu dele? De fato eu esqueci, de fato eu errei, e é por isso que eu leio os comentários pra poder me corrigir como ser humano, e é por isso que hoje eu vou falar dele, o Bochecha. Meu nome não é Bochecha! Ou seria Guri Incrível? Não, eu sou um super-herói novo. Eu sou o Síndrome! O Síndrome, galera, é na verdade o vilão da Pixar, né, que mais chegou perto da vitória, na minha opinião. Vamos ser sinceros, por muitas décadas ele venceu. Desde pequeno, o fã número 1 do Senhor Incrível, Síndrome, como ele mesmo se chama, após uma frustração com o seu ídolo, que não correspondeu às suas expectativas ali de deixá-lo ser o seu parceiro na luta contra o crime. Voa pra casa, Bochecha. Eu trabalho sozinho. Me deu uma derrubada. Ele decidiu que iria caçar todos os super-heróis da sua geração e matá-los, um por um. Simples assim. E de fato ele conseguiu, porque depois dele ficar rico inventando armas, o Síndrome conseguiu comprar sua própria ilha particular, que foi o local onde ele cometeu o maior número de assassinatos em série dentre todos os personagens da Disney. Porque normalmente, né, um vilão da Disney mata, sei lá, uma pessoa. Consigo lembrar agora de cabeça, tipo um vilão que matou mais de 2 pessoas. Mas o Síndrome matou simplesmente 14 pessoas. Que brutalidade! Assassino! Não foram pessoas comuns, né? Foram 14 super-heróis, treinados, eram praticamente invencíveis. Eles foram treinados para não morrer, mas não deu muito certo. Então, além de ter dado muito trabalho, o Síndrome, cara, não dá pra dizer que os heróis venceram no final, cara. A maioria morreu, pô. O Síndrome ganhou. Mas o principal é o seguinte, no final do filme, o Síndrome, depois de ser derrotado ali, né, ele ainda conseguiu dar um golpe final. Ele conseguiu sequestrar o Zezé. Só que ele acabou dando azar que o bebê não era uma criança normal, muito pelo contrário. Porém, no final do final, ele ainda ia conseguir escapar com a sua nave, ia desaparecer e, teoricamente, vencer, ia sair ileso. Isso ainda não é o fim! Eu ainda vou pegar o seu filho! Eu ainda pego o seu filho! Mas ele não sabia do principal conselho que a Edna Moda tinha dado pra gente ali no meio do filme. Nada de cá! Ele então é sugado pela turbina do avião e assim como a falecida Stratogato, o Síndrome virou papel picado. E alguns ainda acreditam que o Síndrome forçou a Edna Moda pra ela produzir o uniforme pra ele, porque ela era conhecida, uma estilista famosa de super-heróis. E ela, sendo a Edna Moda, foi lá e colocou uma capa no uniforme dele de propósito, porque ela sabia que aquilo ali ia ser a ruína dela. Você acredita nessa teoria? E me liga quando voltar, amor. Adoro suas visitas. Vamos falar agora de um vilão marcante que conseguiu tudo o que ele queria, mas ele acabou sendo derrotado no final porque ele subestimou a força dos seres humanos. Nós estamos falando da Úrsula, a estilosíssima vilã de A Pequena Sereia. Corações infelizes precisam de mim. A história dessa vilã é um pouco complicada porque existe um passado meio oculto ali que a gente não ouve falar no filme, mas quem é inscrito aqui no canal, lá vem eu falando de novo, sabe? Porque eu já fiz um vídeo naquela minha série sobre a origem dos vilões, sobre a Úrsula e sobre a irmã dela, Morgana. Então se você não faz ideia do que eu tô falando, você tá perdendo tempo, cara. Ficou curioso? É porque você tinha que estar inscrito nesse canal aqui há mais de 6 anos. Mas tudo que a gente descobre nesse filme da Pequena Sereia é que em algum momento no passado a Úrsula viveu pacificamente no castelo do rei Tritão. Só que aí acontece uma treta lá que a gente assistindo só esse filme não sabe o que foi, fica meio
no ar e ela acabou sendo expulsa do castelo do Tritão. E aí ela acaba tendo que morar naquele lugar afastado, naquela caverna que ninguém chega lá, até porque começaram a ter medo dela. Que só quem assistiu meu vídeo sabe por que a galera começou a ter medo dela. E como toda boa vilã, a Úrsula ficou vários anos remoendo essa treta aí, criando a vingança perfeita dela, planejando tudo isso. Enquanto, é claro, né, ela ainda fazia alguns contratos e roubava a alma de outros seres marinhos inocentes que eram ingênuos o suficiente pra acreditar em alguém que se auto-intitula, sem esconder nada, uma bruxa do mar. Mas, cara, na verdade eu até entendo, viu? Porque a Úrsula era realmente muito persuasiva. Eu tenho certeza que 5 minutos de conversa com ela eu já teria assinado um contrato pra ir pra Disney em troca da minha voz. O quê? Depois de todos esses anos de exílio, a Úrsula acabou encontrando um ponto fraco que ela poderia usar pra se vingar do Rei Tritão, a filha mais nova do rapaz, do idoso, a Ariel. Essa filha mais nova acabou fechando um contrato com a bruxa em troca de pernas que ela usaria para realizar o seu sonho de conhecer a superfície dos humanos e de quebra ficar com um príncipe lá que era bem bonito. Mas o fato é que isso acaba dando extremamente errado. A Ariel acaba virando uma daquelas bexiguinhas murchas lá que ficam decorando a caverna da Úrsula. Quando eu era pequeno eu tinha um medo gigante dessas bexiguinhas, cara. Eu ficava, nossa, me dava um arrepio ver aquilo. Mas enfim, a Ariel transformada nessas bexiguinhas bizarras aí acabou sendo uma ótima moeda de troca para Úrsula, porque ela convence o Rei Tritão a ficar no lugar da Ariel para libertá-la, sua filha. Ele obviamente topa, ele vira um bexiguinho murcho e a Úrsula toma o lugar dele como rainha dos mares. Nesse ponto fica muito claro pra gente que a Úrsula conseguiu 100% do que ela queria, correto? Concorda comigo? Como pode ser? E se ela fosse um pouquinho mais esperta, ela, voltava lá pro castelo e ia viver uma vida como rainha sem ninguém derrubar ela nunca. O problema é que ela quis matar a Ariel também, e aí ela acabou subestimando a força de um ser humano apaixonado, já que mesmo sem poder nenhum, o príncipe Eric vai lá e empala a véia com uma viga de um navio e acaba com toda a farra ali mesmo. Patético. E é como dizem, né? A alegria de pobre, quer dizer, de polvo, dura pouco. Foi um reinado bem curto, né? De no máximo, sei lá, 30 minutos de reinado, mas ela venceu. Foi uma vitória de 30 minutos. Diferente do nosso próximo vilão aqui, que ficou por cima da carne seca ali por muito tempo. Eu falei isso, eu não faço ideia do que significa estar por cima da carne seca. Eu só falei por força de expressão. Talvez não funcione com burros. Eu tô falando aqui do Rei Doce, do filme O Detona Ralph. Não é o Detona, é Detona Ralph só. Eu sou o Turbo, o melhor de toda a história. Esse sem vergonha aí aparece pra gente pela primeira vez como o bondoso Rei Corrida Doce, um jogo de corrida muito popular no fliperama onde eles, entre aspas, moram. Mas com o passar da história, aos poucos nós descobrimos a verdade, que é muito mais sombria do que parece. Esse pilantrinho aí, na verdade, se chama Turbo. E não, nós não estamos falando daquele caracol de corrida que aparece lá em outra animação, esquece esse negócio. Esse Turbo aqui era o protagonista de um jogo de corrida mais antigo chamado Turbo Time. Mas, como tudo na vida, o jogo dele aos poucos foi perdendo a popularidade. E o problema é que esse cara era tão vaidoso que ele começou a invadir os jogos dos outros personagens para tentar voltar a ser o centro das atenções. Mas isso fez alguns jogos bugarem e serem desligados para sempre. Resumindo, ele acabava com os jogos dos outros por pura vaidade, era um verdadeiro Zé Bunda, e o problema é que todo mundo achou que o Turbo ele já havia morrido junto com os outros jogos que ele havia estragado. Mas a realidade é que ele ainda estava vivo até demais, tanto que ele invadiu a Corrida Doce, mudou a programação e viveu como um rei lá por muito, muito tempo. E ele só acabou se dando mal graças ao Ralph, né, que descobriu essa patifaria toda e restaurou a Vanellope como dona legítima do trono. Não, indo para a lua. Mas foi por pouco, né? De qualquer forma, o cara ficou por vários anos vencendo. O cara era o rei do jogo, ele venceu, ele conseguiu. Só no final do 1000 anos depois que foi derrotado. Assim como o Rei Doce, inveja é um dos sentimentos que mais motivam os vilões da Disney. Exatamente. Mas dos vilões que a gente já viu hoje, nenhum é tão ruim de planejamento como esse que eu vou falar aqui agora. O cara simplesmente criou o plano mais maluco, complexo e perigoso pra ficar rico, e o pior de tudo é que ele quase chegou lá. Eu tô falando do Dr. Facilier, o vilão do filme A Princesa e o Sapo. Vão abrir as portas do futuro a vocês. Esse cara, assim como os outros vilões, era muito ganancioso, e o seu grande desejo nesse filme é se apossar do dinheiro de um rico barão chamado Eli LaBeouf, que acabou enriquecendo por causa do comércio de açúcar. O Facilier acaba descobrindo que a filha desse barão logo vai se casar com um príncipe de uma terra distante que logo deveria chegar na cidade. E como todo bom vilão, ele arma um plano estapafúrdio, e o plano é transformar esse príncipe em um sapo e substituir o criado desse próprio príncipe por ele mesmo disfarçado de príncipe.
príncipe. Deu pra entender? Essa é literalmente a coisa mais idiota que eu já ouvi. Ele oferece pro criado do príncipe 40% do dinheiro do barão, que obviamente seria morto logo após o casamento. A ideia é muito louca, mas acaba que até dá certo, temporariamente. Ele consegue transformar o criado em príncipe e o príncipe em sapo, e o casamento do criado com a filha do barão já estava, inclusive, prestes a acontecer. O problema é que essa transformação do criado do príncipe era feita por um medalhão místico que precisava do sangue do príncipe Navin. E para fazer essas magias todas, o Facilier teve que, obviamente, ficar em dívida com os memoráveis amigos do outro lado. Uns seres espirituais bizarros que não têm nada de amigos, que só querem saber de devorar almas humanas. Tudo daria certo se o Facilier conseguisse tomar logo o poder do barão, já que daí ele conseguiria, né, dar um monte de almas inocentes para esses seres bizarros do outro lado. Mas quando a Tiana quebra o amuleto e ele percebe que não tem mais saída, os amigos do outro lado surgem do nada e arrastam ele próprio para esse outro lado aí que a gente não sabe muito bem o que é. E provavelmente devora a alma dele no lugar das almas que ele prometeu entregar. E o mais bizarro de tudo é que, assim, ele só não ganhou por puro azar, porque a Tiana não tinha nada a ver com a história, ele nem era o vilão especificamente dela, ele só deu azar dela cruzar o caminho dele e quebrar o amuleto dele. Não, eu não tô ainda. Aliás, eu tenho muitas ideias. Aliás, também tem vídeo sobre a história completa do passado, presente e teorias do Dr. Facilier. Tá muito legal esse vídeo. É o primeiro vídeo da lista sobre a origem dos vilões, então vou deixar na descrição também. E a gente não pode deixar de falar aqui também, é claro, do Hades. Vocês me lembraram disso também. Foi um vilão que literalmente quase ganhou. E tipo assim, ele só não ganhou por causa de uma pilastra. Sem palavras assim, desde que engasguei com um pedaço de ambrosia. Pra quem não lembra, o sonho do Hades sempre foi derrotar o seu irmão Zeus e pegar o Olimpo pra ele. Só que sozinho isso era impossível porque o irmão dele era muito mais forte, então ele passou muitos anos armando um plano que envolvia libertar todos os antigos titãs da mitologia grega pra cima da galera do Olimpo. E como esses titãs eram absurdamente fortes, inclusive mais fortes que os deuses que estavam lá, dificilmente ele seria derrotado, ele conseguiria dominar o Olimpo. O problema é que uma profecia diz que somente uma coisa pode estragar esse plano dele, um menino chamado Hércules. Então ele tenta matar o garoto quando ele ainda é bebê, e ele também tenta várias vezes depois que ele fica adulto, mas nenhuma dessas tentativas dão certo. A sorte do Hades é que o Hércules estava se apaixonando, na verdade completamente apaixonado, por uma menina, uma mulher que estava sob os domínios dele, que tinha vendido a alma pro Hades, a Meg. Você vendeu sua alma pra mim, pra salvar a vida do seu namorado. Então ele usa a vida da Meg para negociar com o Hércules o seguinte acordo: você fica por um dia inteiro sem os seus poderes e em troca eu deixo a Meg segura. O Hércules aceita o trato porque ele tá apaixonado pela Meg, não sabia que ela tava ali de conchavo com ele, e o Hades usa espertamente esse dia que o Hércules não vai ter poder nenhum para poder invadir o Olimpo e virar de fato ali o grande e poderoso rei. É o plano perfeito, não vejo falhas. Eu vejo uma gigante antiética. O problema é que, não contente com isso, o Hades acaba mandando um ciclope pra matar o Hércules enquanto ele está fraco. Mas no meio da muvuca toda ali, cara, a Meg acaba se machucando e um pilar cai em cima dela ali por causa do ciclope e a promessa dos dois é quebrada, porque o Hades prometeu não machucar a Meg, deixá-la segura, e ela se machucou por causa de uma ação dele. Independente, a promessa ela ia ficar de boa. E ela não tava. Agora o Hércules teve poder de volta. Esse roteiro é genial. Isso faz com que o Hércules recupere os seus poderes e derrote todos os titãs, inclusive o Hades. Pra resumir, se o Hades tivesse focado em virar o rei do Olimpo, destruir os deuses do Olimpo, ele ia ganhar. Os deuses estavam perdendo, mas ele, com a ganância dele, foi lá e falou: não, deixa eu matar o Hércules. Quer dizer, eu não, vai você, um ciclope gigantesco. Cara, é burrice. Por quê? Na verdade, o Hades sou muito eu na vida. Assim, se eu fosse um vilão da Disney e quisesse dominar o mundo, eu ia fazer uma bobice dessa também e ia acabar me embananando todo, tá bom? Só fiz essa parte 2 porque vocês gostaram bastante, então eu espero também o retorno pra vocês em like. Eu sei que vocês estão sempre contribuindo aqui. Eu sou grato demais a vocês por esse apoio gigante. Se você é novo aqui, considere se inscrever nesse canal com o sininho ativado, porque aqui eu falo sobre animações o tempo inteiro. Você vai gostar com certeza se você gostou desse vídeo também, tá bom? Tamo junto, até a próxima, fui!